Pessoal, dando sequência ao nosso 10º workshop de gestão hospitalar e ao 7º workshop de gestão empresarial, vamos ter agora a mesa de inovação e transformação digital na saúde. O desafio vai ser manter o nível, né? O sarrafo foi muito alto na primeira mesa, então agora manter o nível vai ser o nosso desafio. Antes de apresentar nosso palestrante, eu queria me desculpar, né, pedir desculpas aqui. Me passaram uma informação errada e aí eu fiquei a noite inteira treinando meu inglês, né, para falar aqui Blue Tree e na verdade é Blue 3, né, Blue 3. Então peço desculpas ao nosso patrocinador, tá? E está feita a correção. Bom, como palestrante nessa mesa, eu convido aqui a tomar seu lugar o palestrante Dr. Henrique Tradi, radiologista com doutorado em ressonância magnética cardíaca pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Tem experiência em trabalho em ambientes públicos e privados desde 2006, hábil em arquivo de imagens e sistema de comunicação, PACS, tomografia computadorizada, ressonância magnética e educação médica. Eu convido e o apresentador. A palestrante, doutor Henrique, por favor. Muito obrigado. Aqui teu passador. Tá aqui. Bom dia a todos. Perfeito. Não, acho que daqui tá bom. Acho que o nosso desafio é bem grande, né, Santim? Obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite aí da Gesti, o Rodrigo, a Ana Beatriz. A gente trabalha junto já há uns 5, 6 anos. O tema era inovação e transformação digital na saúde. E a primeira coisa que eu acho que eu preciso fazer para uma plateia diversa igual essa, eu confesso que eu estou um pouco ansioso, estou um pouco acostumado a dar aulas assim para um público de radiologistas. E é um desafio bem grande, eu acho, fazer vocês ficarem focados nesse assunto aqui. É um assunto interessante e eu acho que eu fiz uma palestra aqui para mostrar algumas informações, talvez um pouco técnicas demais em alguns momentos, mas eu acho que é sempre interessante a gente saber o que está no backstage, né? O que está por trás daquilo que está acontecendo com a vida da gente. Então, eu vou comentar isso mais para frente. Mas a gente pega um celular e faz um Pix no banco. A gente consegue hoje fazer uma série de coisas incríveis só com o celular. Documentos, transferência de dinheiro. E o que está por trás disso e o que está por trás disso na saúde? A minha ideia aqui é provocar vocês para entender esse cenário, trazer um pouquinho de algumas informações que eu acho que são bem interessantes da gente conhecer. Quando você vai num laboratório fazer o exame, quando você vai numa clínica radiológica, e obviamente a minha apresentação é bem focada em radiologia porque é o que eu faço. E eu faço informática médica. A informática médica, ela se transformou e ela apareceu na época que eu estava terminando a minha residência de radiologia no Hospital das Clínicas. O meu R3 foi o ano que a gente deixou de ver exame radiológico no filme, na chapa. Né? O radiologista da chapa. Então, foi ali ao redor de 2006 que isso aconteceu e dali em diante a radiologia teve uma transformação absurda. E vocês não são radiologistas, mas acho que provavelmente 90% dessa plateia já fez um exame radiológico. Então, algumas das informações que eu trago aqui, eu acho que é interessante vocês conhecerem nessa discussão. E eu trouxe isso para a gente discutir essa questão, transformação digital e inovação na saúde. Tem alguns problemas aí. E eu acho que e vendo a discussão da primeira discussão, né, o nosso desafio, Santim, eu espero provocá-los para a gente discutir isso, para a gente melhorar a saúde, incluindo a questão da transformação digital. Então, assim, os objetivos, falar um pouquinho de inovação e transformação digital. Eu vou mostrar a história da radiologia. Eu vou falar bastante sobre tecnologia de informação, o famoso TI, ou algumas pessoas chamam de transtorno interminável, né?
Experiência do paciente, vamos falar um pouquinho. E assim, a ideia da experiência do paciente é realmente provocar e contrastar o que a gente tem na saúde como solução digital com o que a gente tem em outras soluções digitais que a gente usa e consome o dia inteiro. E, por fim, eu vou dar uma provocadinha a mais um pouquinho aí em relação à segurança digital. E, obviamente, a LGPD, eu não sei no cenário de cada um, mas na radiologia a LGPD está causando assim, né, uma certa preocupação. Então, vem mais uma burocratização, vem mais uma questão estatal aí, em cima da gente sobre esse aspecto. Se vocês não conhecem, esse rapaz ali que está na foto, essa foto é dos anos 60, 70, esse é o Hounsfield. Esse é o cara que desenvolveu a tomografia computadorizada. Por que eu estou falando desse cara? Tomografia computadorizada está no nome. Ela é essencialmente digital. Isso é dos anos 60. Nós estamos falando de uma transformação digital e isso é muito antigo. O computador é lá de 1900, né? Quando ele desenvolveu a tomografia, a imagem ela era naturalmente digital. E ele fez uma previsão lá em 1970 e pouco, quando ele ganhou o prêmio Nobel e ficou famoso. A previsão dele era o seguinte: essa máquina ela vai se desenvolver assim que a gente tiver o desenvolvimento tecnológico do computador em volta. A tecnologia da tomografia, a ideia é a mesma desde o começo. Mas o desenvolvimento tecnológico é o que vai modificar o que esse aparelho vai fazer. Essa é uma imagem de um tomógrafo atual. Esse é o tipo de maravilha que a gente faz hoje na radiologia. A gente tem condição de fazer coisas incríveis, como diagnóstico por imagem. Muito mais do que o raio-x em si que ele desenvolveu, é o computador em volta que está processando essa imagem para a gente chegar nesse tipo de solução. Transformação digital na radiologia, ela está desde os anos 90. Tirando ali a primeira foto, quando a gente usava realmente a chapa de revelação, que ela era física, todos os outros métodos que apareceram na radiologia, eles eram essencialmente digitais e computadorizados, né? Tirando o raio-x em si, quando a gente tinha um filme radiográfico de exposição direta, tudo que a gente fez depois, ultrassom, a imagem é uma informação computacional. Tomografia, computacional. Ressonância, computacional. Outros métodos, essencialmente computacionais. Então, a informática médica e a tecnologia de informação, elas estão na radiologia desde os anos 80. Desde a época que a gente começou a instalar tomógrafo por aí. Só que a gente não tinha o PC, né? A gente não tinha isso aqui nos anos 80. Isso aqui apareceu nos anos 90. Esse videozinho aqui tem até o Prince of Persia jogando, né? Engraçado. E ele apareceu sem querer no meu LinkedIn, assim. E é interessante, a gente está vivendo transformação digital e isso também acontece na medicina, obviamente. Nós tivemos várias inovações, que é o que eu estava falando, especialmente em hardware no começo, e a radiologia, até os anos 2000, ela evoluiu demais relacionada a desenvolvimento de equipamento. Mas depois a gente tem uma aceleração muito grande a partir dos anos 2000, que está relacionada principalmente a software. E aí tem que falar também de inteligência artificial, que é a questão atual aí, que está se falando cada vez mais, que estão falando que vão substituir o radiologista por computador. Não é tão fácil. Eu tenho que falar algumas coisas técnicas. Se vocês não sabem o que é DICOM, essa é uma história muito interessante, inclusive do ponto de vista financeiro. Inclusive do ponto de vista de transformar positivamente uma coisa que era uma guerra empresarial. Lá nos anos 80, quando começou a imagem da tomografia, a Siemens estava fazendo um tomógrafo, a GE estava fazendo um outro tomógrafo, a Philips estava fazendo um outro tomógrafo. E essa imagem que era digital, ela não tinha padrão.
E aí eu vou usar essa história para depois a gente conversar de outros padrões. Mas a imagem que não tinha padrão, cada um tinha o seu. E as empresas, como sempre, elas estavam entrando numa guerra. Eles estão sempre em guerra, né? É mercado, normal. A NIMA é a associação é uma associação americana das indústrias de equipamentos eletroeletrônicos. O que eles perceberam lá nos anos 80, com o começo das máquinas de tomografia, é que se eles continuassem guerreando sob o padrão da imagem, eles iam perder mercado. Eles não iam vencer. Eles iam ter, na verdade, uma destruição daquele potencial que eles tinham com a imagem, que era uma revolução. Eles se juntaram ao American College of Radiology e eles publicaram em 1985 o padrão DICOM, que é Digital Imaging and Communications in Medicine. O que é isso? Se eu faço um tomógrafo, se eu faço uma tomografia na Siemens, eu consigo transferir essa imagem, ela tem os mesmos padrões mínimos, não que as máquinas sejam diferentes, né? Não que elas não tenham potenciais diferentes de entregar a qualidade, mas que eles se comuniquem de uma forma adequada. E quando a gente fala de transformação digital, vocês vão ver mais para frente na apresentação, que o principal é comunicação, integração. Então, a história do DICOM, muito interessante, é que se eles tivessem continuado, né, numa guerra comercial e não tivessem criado um padrão de imagem, a gente não ia estar falando da radiologia que nós estamos falando hoje. O que eles perceberam? Você tem uma clínica, um hospital. Rodrigo sabe, ele já tem umas 4, 5. Você tem equipamento de quantas empresas diferentes, Rodrigo? Várias, né? Se você tivesse 10 equipamentos, você precisaria ter 10 workstations diferentes para ver cada imagem. É impraticável. É impraticável. E a medicina, a imagem médica diagnóstica teria sido impraticável se eles não tivessem sentado e falado, nós vamos criar um padrão. E aqui eu trago, esse padrão foi criado em 85. Isso não é um padrão estático, isso está mudando. Isso insere na questão aí da informática médica, que eu vou mostrar mais para frente. Esse padrão está evoluindo, aqui está uma série de quesitos, e eu sei que tem gente da TI por aí. Isso aqui inclui comunicação e envio de imagens. Tem umas 2 semanas, eu fui fazer a minha acuidade visual, que eu assisti uma aula de um americano que também foi o primeiro serviço que passou a ser exclusivamente digital na radiologia. O Elliot Siegel, em Boston. E ele falou, a radiologista geralmente passa 5, 10 anos e não faz acuidade visual, né? Isso é um perigo. E eu fui no oftalmo, e eu vou contar essa história para vocês entenderem. Eu cheguei no oftalmo e eu olhei a telinha lá de chamar, a hora que ele me chamou para ser atendido, e a empresa que faz a prestação de serviço do sistema médico daquela clínica é uma empresa de PACS, é uma empresa de imagem médica. É uma empresa que nasceu em cima do conceito DICOM. Por que isso? Porque agora tem um negócio que chama Enterprise Imaging. Toda a imagem médica está sendo colocada dentro do padrão DICOM. Então, se você for num dermatologista, ele provavelmente, se ele fizer uma dermatoscopia sua, ele vai salvar isso como uma imagem DICOM e vai mandar para um servidor de PACS, que eu vou explicar mais para frente. Vocês vão entender mais um pouquinho. Então, se vocês não conheciam o DICOM, esse é um cara famoso. Infraestrutura de TI, vindo de novo pela parte da radiologia, e transponham isso aí para o mundo de vocês de clínicas e hospitais. Sendo bem resumido, para depois eu deixar um pouco mais complexo, né? A gente tem servidores de informação médica. O servidor de informação radiológica e o servidor de imagem. E esse nome aqui é o segundo nome
importante que eu vou falar para vocês, que é o tal do PACS, Picture Archiving and Communication. Esse cara trabalha em cima do padrão DICOM. Esse cara é padronizado. Aqui é onde é a minha provocação principal mais para frente. Essa é uma estrutura simples quando a gente estava lá em 2006, né? A gente tinha as máquinas, a gente mandava para um servidor, esse servidor mandava essas imagens e o médico radiologista via e a gente dava o laudo. Dessa estrutura, o que aconteceu com o passar do tempo? A gente está trabalhando para um monte de lugar e existe a internet. Então, hoje eu dou laudo de exame de qualquer lugar do mundo. Eu preciso só de um acesso de internet. Então, essa estrutura de rede, a gente passa a colocar internet no meio do caminho. Então, a gente começa a ter estruturas bem complexas de tecnologia de informação, e o pessoal da TI vai gostar da minha apresentação, porque eu sou um aficionado em TI. E a gente sabe a dificuldade que existe de investimento nessa área. Então, toda vez que você vai numa clínica, qualquer clínica, não precisa ser de radiologia, mas que você dá lá os seus dados, e você faz o seu cadastro, você faz o exame, tudo isso tem que ficar salvo em algum lugar. E na última parte da apresentação eu vou falar um pouquinho de LGPD para vocês, que vocês todos ficaram sabendo já, né? Bom, o que acontece aqui não é mais só de radiologia, né? Mas a gente tem o IS, que é o sistema hospitalar, a gente tem o RIS, que é o de radiologia, a gente tem o CIS, que é de clínicas, a gente tem o LIS, que é de laboratório. Todos esses aqui são estruturas centrais do tratamento de dado de qualquer pessoa que chega para fazer qualquer exame em qualquer lugar. Não existe mais hoje, você vai chegar lá e vai preencher um papelzinho. Não existe mais isso. Esses seus dados estão salvos em algum lugar. Um computador. Esse computador, por mais que tenha um computador aqui na recepção do DIAP, essa informação vai para algum lugar. Esse servidor, ele pode estar local ou ele pode estar numa nuvem, que a gente convencionou chamar de nuvem, mas vocês sabem que nuvem não existe, né? Todo mundo sabe que nuvem é uma coisa que não existe. Sempre tem que ter um computador físico onde o seu dado está salvo. Tá? Que seja o do Google. Mas o Google, ele tem o computador e a redundância do computador, e dá até para descobrir onde estão os hubs dele. Problemas. Então, nós temos sistemas de informações e nós temos sistema de imagem. Esse cara está padronizado. Esses caras, não. Nem tanto. Esse que é a minha primeira e maior provocação para vocês. Vocês conhecerem esse cenário e saberem que isso aqui falta padronização. Essa padronização, ela atrapalha o quê? Interface, integração, permissão, comunicação. Tem uma série de formas de atuar em cima disso. Aqui é mais para lembrar vocês que tem uma estrutura atrás para funcionar essas coisas, com bastante gente trabalhando e dando duro para fazer acontecer. O pessoal da TI sabe disso. E tem uma primeira provocação, falando um pouquinho aí até do que foi comentado na sessão anterior, precisa de uma infraestrutura, inclusive, nacional. Nós somos dependentes de banda de internet, nós somos dependentes de comunicação de rede, nós somos dependentes de telefonia. Viver sem internet hoje é impossível, você não autoriza exame se você não estiver linkado na internet. Caiu o site do provedor, você não paga o exame. Só para lembrar que tem nuvem e internet e na comunicação em vários pontos. Eu vou mostrar isso um pouquinho de novo mais para frente. Esse é um cenário, é uma foto que eu peguei, mas é um cenário bem semelhante ao cenário atual do DIAP, viu, Rodrigo? Onde a gente tem uma série de hospitais diferentes, adquirindo exames em servidores locais, enviando para um servidor principal. E aqui falta um segundo servidor aqui do lado, porque isso aqui é só imagem. A gente tem também o RIS e a informação médica. Voltando na questão, então nós temos uma parte central que está com uma padronização DICOM.
Mas a maior parte da nossa informação carece realmente de uma estruturação. Essa estruturação, ela existe, ela está sendo trabalhada na informática médica, e o nome que, se alguém tiver interesse e quiser gravar, é o famoso HL7 e agora o HL7 Fire. O que é isso aqui? Então eu tenho esse monte de sistema, incluindo o próprio PACS. Então são um monte de computadores. Computadores precisam se comunicar, igual a gente. E como é que eles se comunicam? Eles precisam de um padrão. O padrão que se recomenda é o HL7. O HL7 é o que diz na máquina daquela pessoa que atendeu você na frente, que vai dizer para a máquina da tomografia que vai fazer o seu exame que você é você e que tem que ter um técnico que impor você e acertar o nome e fica tudo certo. Mas a comunicação entre as máquinas ela é feita por esse padrão. Mas a gente tem muito problema aqui. Muito problema, porque essas soluções são extremamente fragmentadas. A gente sofre com questões de silos de mercado, a gente sofre com questões de players e de não comunicação entre os players. E a gente sofre, e aqui entra uma palavra interessante, que é a questão da portabilidade. E aí eu vou provocar um pouquinho mais para frente, mas a gente fala muito de portabilidade de dados e etc. com a questão da LGPD, mas a gente toma muito pouco cuidado com os nossos dados da saúde em qualquer lugar que você vai para fazer um exame. Eu vou mostrar no final algumas coisas interessantes disso. Esse é um painel que foi muito legal, que eu assisti, participei um pouco da Abramed com o Wilson Scone, que o Wilson ele é um ótimo debatedor, assim, né? E esse painel é muito interessante para quem gosta de entender um pouquinho mais dessa questão aí de digital e transformação. Bom, o que é transformação digital? Transformação digital é a gente pegar todas as atividades, processos, e o Santinho estava falando de processo, né, Santinho? Produtos e serviços da nossa empresa que a gente faz de uma maneira física e começar a jogar em cima de tecnologia digital. Para a gente, ao invés de trabalhar fisicamente, a gente integrar e entregar esses produtos e esse trabalho de uma maneira digitalizada para a gente trabalhar em cima do nosso laptop, do nosso celular, do nosso tablet. Isso acontece e está acontecendo com a empresa de todo mundo. E precisa de investimento. E precisa de padronização. Falando um pouquinho da experiência do paciente, vocês lembrarem quando vocês foram em alguma vez fazer um exame, e aí, focado um pouquinho mais na radiologia, agendamento, preparo, questionário, termo de consentimento. Vá fazer um raio-x hoje. Vocês vão descobrir o tanto de coisa que você entrega de dados, responde um questionário, histórico cirúrgico, histórico pessoal, doença pregressa, tabagista, não tabagista. Realização do exame, que é a parte onde a gente talvez tenha a maior sensação da experiência em si, ela talvez seja o menor momento dessa experiência, especificamente. Depois tem a parte do médico lá dentro, analisando o que você foi fazer. E todo mundo que é médico aqui já sofreu, né? Com o exame anterior, dados, informações significativas que a gente não tem na hora de conseguir dar um diagnóstico específico, concluir alguma coisa. Porque, de novo, lembra daquela questão fragmentação, falha de comunicação, envio das mensagens. Comparar com o exame anterior, fazer a análise médica, ela é truncada ainda no nosso dia a dia. Quem é médico sabe que a gente vive dificuldade para conseguir fazer isso de uma maneira consistente por essas questões de comunicação. Depois você vai pegar o seu exame. A gente entrega o exame, a gente imprime filme ainda. Teve uma época que a gente começou a entregar CD para exame de radiologia. Naquela discussão da Abramed que eu comentei,
o Gustavo Meirelles, que está no DASA, ele faz uma provocação que é excelente. Gente, às vezes a gente tem que ligar num lugar para marcar um exame. Você vai no lugar, faz o exame. Depois você tem que esperar uma série de dias. Depois você passa lá de novo para pegar esse exame. Não faz o menor sentido. A gente faz um Pix agora para quem quiser. Rapidinho. Comunicação, efetividade e aumento do valor. Do valor do negócio. Valor do negócio saúde, valor do negócio medicina. Tem muito espaço para melhorar. Nós estamos fracos na questão de transformação digital na saúde. Comparem com o banco. Essa é a brincadeira. Comparem com o que você faz com os seus dados bancários e o que você faz com o seu dinheiro hoje em dia. Uma pausa aqui só para lembrar, né? Valor em medicina, ele tem que ser bom para o paciente, ele tem que ser bom para a sociedade como um todo, ele tem que ter o menor custo possível, porque isso aumenta o acesso, então a gente quer que a medicina seja acessível, mas ele tem que ser bom também para as equipes, né? Gerar bem-estar, satisfação no trabalho e a gente conseguir fazer uma medicina de qualidade. Última provocação. Vamos falar um pouquinho de segurança. E aí eu volto na questão dos dados. Você vai lá, numa clínica, igual eu fui fazer minha acuidade visual. Eu dei meus dados, dei meu CPF, idade, história pregressa, preenchi coisa e etc. Olha o que aconteceu em Cyberatec ano passado. Top 5. Isso aqui é interessante. Ó. A gente fica comprando geladeira que conecta na internet. Cuidado. É a maior falha e a maior porta de entrada de Cyberatec hoje é a internet das coisas. Fragilidade do sistema, pandemia de Cyberatec, retrabalho para acessar rede corporativa. Todo mundo ficou sabendo, né? Itaú caiu, um monte de clínica importante caiu, isso tudo, várias. Mas o que eu quero mais provocar vocês é o seguinte. Dados da saúde são mais vulneráveis. Olha o quanto vale o dado da saúde. Ele vale 25 vezes mais do que qualquer outro dado que você insere aí num e-shop, em alguma compra eletrônica. E eu não sabia por que disso. Eu não tinha a menor ideia. E eu fiz uma apresentação semelhante num painel com a Abramed na Jornada Paulista do ano passado, que estava a chefe de TI do Fleury lá. E ela explicou isso aqui. Por que o dado da saúde é muito mais valioso? Porque ele é perene. Porque ele está lá para sempre. Alguma vez você ligou num consultório médico e falou assim, deleta meus dados aí, por favor? Cancela, eu quero que você delete isso aí. Você nunca fez isso. Quantos lugares você já deu os seus dados que está salvo em algum servidor, nuvem ou não nuvem, etc. Que a gente nem tem ideia de qual foi o RIS, o IS, o sistema onde esse dado ficou salvo, e a gente não faz a menor ideia de qual é o nível de segurança dessa informação que você entregou. Não que exista um cenário onde está sendo roubado absurdamente, mas é só para a gente pensar. Esse dado de saúde é significativo. A LGPD que entrou agora, ela vem exatamente em cima da questão do tratamento de dados, muito menos na saúde, porque na saúde a gente trabalha um pouquinho aquela questão da ética médica, né? Que a gente sabe que a gente dá esse dado para uma questão muito menos comercial do que quando você vai comprar num site online, né? Que você tem que dar aceito que você me envie o e-mail e etc. Então a gente é muito mais honesto com o dado da saúde, mas ele é muito mais vulnerável, ele é muito mais acessível para hacker, para o pessoal aí. Então isso é um perigo atual assim, e bem significativo. LGPD, né? A questão aí da proteção dos dados e da pessoa titular, a questão dos dados pessoais sensíveis. Gente, tá cheio de empresário aqui na sala. Nós sabemos o que é o mundo empresarial. Você vai num lugar, faz um exame,
e tenham algum diagnóstico específico lá, seu, você não quer que isso seja aberto ao público. O pessoal não quer saber que você está com... como se fala? Campanha eleitoral, vamos voltar à questão política. Campanha eleitoral, aparece um câncer em algum lugar. Isso é um dado extremamente sensível. Bem significativo. E falando do nosso cenário técnico aqui de infraestrutura, né? Onde a LGPD insere? Ela insere em todo lugar que a gente botar dado. Principalmente, e aí vem a provocação que eu sei que o Santim vai perguntar, né? Principalmente no pós-pandemia, que nós estamos todo mundo trabalhando de casa, né? E toda vez que a gente abre o celular, o tablet, o computador e acessa algum dado em algum computador nuvem, qualquer lugar que ele tiver, esse dado veio para o seu computador e você também é responsável pelo tratamento dessa informação. Todos os nossos interfaces de trabalho de dado. Lembrando sempre de tomar cuidado com esses caras aqui. E, por último, para encerrar, falar um pouquinho de desafios, né? Então, essa informatização, ela depende de investimento. A gente sabe que o investimento na saúde é reduzido, que a gente tem um cenário de excesso aí, de demanda e pouco investimento, especialmente no setor público. A gente tem uma dependência cada vez maior da TI, que precisa trabalhar com robustez e consistência para a gente tratar o dado e conseguir levar essa informação de uma maneira consistente para manter, né, a prestação de serviço em saúde. Nós temos desafios muito grandes na questão de padronização, integração e portabilidade. E temos que lembrar aí da questão de segurança e LGPD, que vai impor um pouquinho a mais de burocracia. O que a gente fazia um pouquinho mais fácil anteriormente vai ficar um pouquinho mais difícil, por causa dessa burocratização que vem numa legislação que eu acho que é positiva, mas tem os meandros para conseguir acontecer. Eu acho que era isso. Eu queria dar essa provocada aí em relação aos dados da saúde e contar um pouquinho dessa história da transformação digital. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado. Muito obrigado, doutor Henrique. Excelente palestra. Só fiquei preocupado que se alguém vai entrar na minha geladeira hoje à noite e pegar minha cerveja, né? Aí é muito complicado. Doutor Henrique, por favor, tomar o seu lugar. Eu vou convidar os debatedores a estarem com a gente para a gente falar um pouquinho de inovação e transformação digital. Eu convido a tomar seu lugar aqui o Marcelo Augusto Raia, administrador hospitalar, formado pela Faculdade de São Camilo, pós-graduado em Propaganda e Marketing pela Universidade de Uberlândia, atuando em diversos segmentos do setor da saúde, como hospital de médio e grande porte, operadoras e planos de saúde e universidades. E atualmente encontra-se na direção das clínicas da Gesti Soluções de Saúde. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Convido também a fazer parte da mesa o Dr. Francisco Balestrin, presidente do Sindiosp, Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo, presidente do CIBEX, Colégio Brasileiro de Executivos da Saúde, além de atuar como vice-presidente executivo e diretor médico corporativo do Grupo Vita. Membro do Conselho de Administração, Instituto Coalizão Saúde e diretor adjunto do Consaúde Fiesp. Obrigado pela presença de vocês. Eu queria começar com uma provocação, né, e fazer a pergunta para que vocês possam falar um pouquinho. Vocês acham que a pandemia acelerou o processo de inovação digital, acelerando o processo de telemedicina, por exemplo? Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Marcelo, pode começar. Bom dia a todos, todas, sejam bem-vindos aqui, é uma honra recebê-los, é uma honra estar aqui com o Henrique,
com o Dr. Balestrin, com o Santin, doutora Ana, doutor Rodrigo e todos. Eu acho que a pandemia ajudou a acelerar muito mais. Porque se a gente for na história, a inovação e a transformação existe desde sempre. Desde Ford, desde quando a gente saiu da tração animal para os carros. Então, isso vem acontecendo no decorrer da história. A história mostra isso para a gente. O Henrique mostrou isso aqui para a gente lá em 1970, da tomografia. Então, a inovação faz parte da essência humana, eu entendo. O que eu acho que aconteceu de uns anos para cá, em especial nos anos 2000, é que a velocidade mudou. Então, hoje, eu tiro uma foto do Rodrigo aqui, coloco no Instagram, o amigo dele na Austrália vai ver ele em segundos. Então, essa velocidade que mudou, essa rapidez, essa coisa instantânea. Eu estava até brincando esses dias aqui, dizendo que quando a gente manda uma mensagem no WhatsApp e a pessoa do outro lado não responde em 1 minuto, você já fica, o que aconteceu? Não quer falar comigo? Não sei o que lá. Mas, pô, quanto tempo passou? Não, 1 minuto. Por quê? Porque o WhatsApp virou uma coisa instantânea, virou uma coisa, né? No telefone, antigamente, lá no discado ou teclado, você demorava 1 minuto só para teclar, né? Então, o que eu vejo, Santin, respondendo a essa provocação, é que a pandemia trouxe para a gente mais ainda, porque nos forçou a ir para locais, a fazer coisas que a gente até então fazia em lugares que a gente, do nosso trabalho, por exemplo. Então, quantos de nós não pegamos nosso notebook, colocamos nas costas e fomos trabalhar em casa? Um monte de gente. Até hoje deve ter. Quantas pessoas fizeram... e aí eu vou fazer uma provocação para os médicos. Quantos atendimentos foram feitos por WhatsApp? Por receio de estar junto com as pessoas, por receio de estar ali ao lado, por causa que a Covid poderia trazer algum agravo. Então, o que eu acho é que a inovação, a transformação, a pandemia ajudou a trazer tudo isso, mais a florescer mais isso. Só que a inovação e a transformação existe desde sempre, vai existir desde sempre. Indústria 4.0, telemedicina e outras ferramentas. O desafio é saber, nós, enquanto instituições e pessoas e sociedade, estamos preparados para essa velocidade ou não? Acho que essa é a provocação maior. Eu entendo isso. Bom, bom dia a todos. Muito obrigado aqui pela audiência. Santin, muito obrigado. Queria cumprimentar aqui os meus colegas aqui de mesa, vamos assim chamar, né? Queria cumprimentar o Dr. Rodrigo, aqui, presidente aqui, que foi o autor do convite para mim. Em nome dele, queria cumprimentar todos os congressistas que estão aqui. Queria também, não poderia deixar de lembrar aqui a presença do nosso presidente da Federação de Hospitais do Estado de São Paulo, Yussi Meri. Em nome dele, cumprimentar todos os colegas aqui que eventualmente têm essa relação associativa. Cumprimentar aquele que eu chamo de herói do SUS, o Edson Rogatti, que é uma pessoa que realmente tem como uma de suas visões, né, que é exatamente transformar o setor de saúde pública no nosso país, lembrando que as Santas Casas são responsáveis por praticamente 55% dos atendimentos do SUS. Então, quebrar as Santas Casas significa quebrar o SUS. E, infelizmente, não se percebe isso no nosso país, e eu sempre gosto de chamar a atenção para isso, para que nós, de alguma forma, tenhamos essa percepção quando tivermos que exercer as nossas ações cívicas. E não poderia deixar de cumprimentar o meu colega aqui, Antônio Brito, diretor executivo da ANAP, que é uma figura importante, não só do setor de saúde hoje, mas sempre foi uma figura importante no setor político do nosso país, já foi o nosso ministro da Previdência Social, deputado federal, constituinte, governador do estado do Rio Grande do Sul, e, principalmente, uma pessoa da qual eu privo assim, de muita amizade. Obrigado, Brito, por estar aqui nessa plateia também. Tenho certeza que, à tarde, vocês vão ter oportunidade de ter assim, uma visão muito interessante daquilo que ele fala. Bom, Trade, eu vou responder um pouco diferente essa sua pergunta, mas vou te contar uma história, né?
Em 1986, eu estava implantando um Instituto de Radiologia no Hospital das Clínicas de São Paulo, o INRAD. E, na época, tive a oportunidade de viajar com o então professor titular, o professor Álvaro Magalhães, e nós fomos fazer duas coisas no exterior. Nós fomos visitar uma série de instituições ou de empresas que estavam fazendo o equipamento de ressonância nuclear magnética, porque íamos comprar, no caso, acabamos comprando a segunda ressonância nuclear magnética no nosso país, né? Já que o Einstein havia comprado a primeira, então a gente estava trazendo para o HC, então tive a oportunidade de ver plantas de ressonância magnética no mundo inteiro, exatamente para entender essa tecnologia na época, que era uma tecnologia ainda rudimentar, se é que eu posso dizer isso. Sei que hoje... Então, tivemos na época o sistema na França, na CGR, Madame Dauvignon, que era quem estava fazendo o desenvolvimento dessa tecnologia, tivemos na Toshiba, tivemos na... E vimos exatamente o aspecto, então foi testemunho ocular da história que ele contou, que cada uma dessas empresas ela tinha o seu sistema próprio. Então, isso, de fato, dificultava você, naquela época, a comprar um equipamento, porque você não sabia o quanto e como ele ia funcionar aqui. Então, logo depois, surgiu exatamente essa perspectiva, e também o Pax, que, de alguma forma, trouxe assim, um grande desenvolvimento para o setor de saúde. Essas coisas todas elas foram criadas exatamente em função da necessidade de você desenvolver um novo mercado. Mesma coisa acontece hoje, agora já vou dar um salto aqui para nós. Eu havia preparado algumas coisas aqui para falar para vocês. E existiram, neste período todo, uma série de drivers, ou uma série de chaves, elementos chaves, que fizeram o mundo na área de saúde mudar. Então, o primeiro foi exatamente a sua pergunta. O que é que fez, né, essas mudanças mundiais no setor de saúde? O primeiro deles foi exatamente a pandemia de Covid-19. Eu nem digo que a pandemia terminou, e vocês sabem que não, porque eu estou vendo várias máscaras. Tenho certeza que todos nós temos colegas, amigos, avós, parentes que estão nesse instante com Covid, ou tiveram Covid a semana passada, ou muitos de nós que vamos ter Covid nesse final de semana, exatamente por estarmos aqui. Então, mas, né? Fazer o quê? Faz parte. É a ressaca. É a ressaca. Segundo elemento foi o desenvolvimento importante das chamadas doenças crônicas degenerativas não transmissíveis. Vocês sabem disso, né? O nosso país, que é um país onde você tem uma saúde extremamente desenvolvida, é um dos poucos países do mundo que sofre daquilo que se chama de tripla carga. Primeira carga, as doenças crônicas degenerativas. O que mais mata no nosso país são as doenças cardiovasculares. Então, isso prova que nós temos assim um compromisso e uma visão de país de primeiro mundo. A segunda carga é exatamente aquela carga que tem a ver com as doenças infecto-contagiosas. Acabamos de falar aqui da pandemia, mas nós aqui no Brasil temos muitos exemplos. Estamos no momento de dengue, continuamos a ter a chikungunya, continuamos a ter todas as doenças que a gente pode imaginar, né? Ou seja, temos já 2 flagelos aqui. E o terceiro flagelo é exatamente o fato de que nós vivemos numa sociedade violenta. E eu não estou me referindo à violência política, como foi colocado na mesa anterior, né? É claro que hoje nós vivemos um momento de polarização no nosso país, mas é o fato de que nós vivemos numa sociedade onde se mata algo em torno de 30 a 35 mil pessoas por ano, de uma forma, assassinados, jovens. Isso é uma violência, isso é um problema de saúde enorme. Segundo lugar... Oi? Trânsito. Segundo lugar, exatamente a violência do trânsito, né? Onde nós temos algo em torno de 40 a 45 mil pessoas, normalmente jovens, que são os pilotos aí das motos, os nossos entregadores de iFood, os nossos entregadores de Rappi, que estão morrendo no trânsito exatamente por conta disso. Então, juntando isso a um problema de saúde, de estilo de vida, nós temos um problema enorme. E várias outras coisas. Mas tem uma que é importante,
que é o envelhecimento da população, que acho que você citou também. A gente não pode esquecer isso nunca. O Brasil, em 2014, tinha algo em torno de 6 a 7% da sua população acima dos 65 anos de idade. Em 2030, terá algo em torno de 15%. 2030, para vocês prestarem atenção, é daqui a 2 Copas. Eu, por exemplo, meço a minha vida em Copas do Mundo que eu assisti, né? Então, a última vez que o Brasil foi campeão de uma Copa foi em 2002. 20 anos atrás, 5 Copas do Mundo atrás, né? Daqui a 2 Copas do Mundo, nós vamos ter de novo, nós vamos ter 15% da nossa população acima de 65 anos de idade. Isso é um problema muito grande, porque nós temos uma taxa de natalidade de 1,8, que é mais baixa do que a taxa de natalidade para você ter um casal, porque 1,8 não é um casal, né? Então, eu sempre também vou aproveitar e pedir para os jovens aqui ajudarem a nossa sociedade, né, a resolvermos essa questão. Eu estou dizendo isso para vocês porque é exatamente isso que faz com que o mundo da transformação digital faça parte e seja importante para o nosso dia a dia. Porque vejam a quantidade de problemas, e eu não estou citando todos aqui, que são top 10, né? E eu não estou citando. Vejam a quantidade de situações que nós temos que fazem com que, se nós não tivermos um mundo de transformação digital, como o Tradi apresentou muito bem no setor de saúde, no setor de medicina diagnóstica, se nós não tivermos isso para todos os outros setores, atendimento, acesso, gestão de qualidade, gestão de estruturas, de organização, etc., se nós não tivermos isso, o sistema de saúde vai sucumbir. Essa é uma grande verdade. Então, a gente não pode, nesse instante, Santinho, terminando aqui, esquecer que, quando nós estamos aqui, nós estamos falando não só do presente, mas como estamos falando de futuro. E não se esqueçamos de que o futuro vai ser o lugar onde nós vamos passar a maior parte das nossas vidas. De alguma forma, no futuro, nós vamos estar lá. Né? As próximas Copas. Algumas nós nem veremos ao vivo. Mas, então, eu quero salientar exatamente isso. Se não tivermos transformação digital, como você falou, sim, por todos esses aspectos, a gente não vai conseguir fazer com que o sistema de saúde dê conta de tudo aquilo que é necessário. Muito obrigado. Doutor Henrique. Eu ia só comentar da tua pergunta, Santinho. Eu acho que a pandemia... a gente que estava... A radiologia, ela é tecnológica por natureza. Eu tentei mostrar isso, né? E ela foi forçada a um ambiente tecnológico e de informática a partir dos anos 2000. Então, tu estava comentando, ele pegou o comecinho lá. E quando a gente chegava ali no meio dos anos 90, se você comprar um Pax, ele é completamente inacessível. A gente viu o Pax de $100 mil, assim, ser vendido na JPR de 2.000, por exemplo. Em 2005, você já comprava ele por metade do preço. Hoje já nem se diz. Mas a evolução principal era que existia uma padronização. Mas, comentando isso para dizer assim, a gente que estava tecnológico na pandemia, a gente sofreu um pouco menos. Porque a pandemia ela virou uma chave meio de supetão. E nós fomos ver, e eu acho que eu sofri pouco, porque eu sempre gostei de TI, entendeu? Sempre investi em TI. Quando a gente fez o nosso Pax, do nosso data center, a gente já fez ele com um Pax acessível de nuvem, de rede, de acesso externo. O que aconteceu com a maioria das pessoas é que eles saíram numa correria para conseguir trabalhar de longe. O pessoal não... Você dava laudo, você tinha que estar presencial lá na clínica. Tem muita clínica que o pessoal tinha que estar presencial para dar laudo. De repente, você tem queda de exames. Teve lugar que teve 60% a menos de exames sendo realizado. E você tira o médico dali, ele tem que dar laudo de fora. Aí o pessoal começou a perceber assim, quem que é mesmo o rapaz da TI? Liga para ele lá, porque agora nós vamos ter que fazer um acesso externo. Então, essa pressão veio de uma maneira absurda. Isso falando de clínica menor, mas falando de setores maiores, eles tiveram que investir muito abruptamente.
E uma outra coisa interessante que a gente já discutiu sobre a questão da pandemia na tecnologia, e aí uma provocação aí para os demais da mesa, é que a gente vê no começo da pandemia uma chuva de soluções, né, para resolver o problema de trabalhar de casa. E agora, 2 anos depois, se enxugou isso aí. Você tinha 10 aplicativos no celular para fazer reunião online, agora já tem 2, 3 só. Então, você tem um drive muito forte, muito rápido, igual o Marcelo comentou, e, de repente, a partir desse drive que explode um monte de coisa no mercado, depois você tem uma consolidação e um fechamento em cima de grande grupo. A minha provocação em cima daquela questão padronização HL7, sistema, RIS, IS, PAX, não sei o quê, nós estamos nesse momento de uma pulverização. Precisa vir uma pressão de mercado para a gente ter uma padronização, porque senão nós vamos ficar refém de 2, 3 soluções. Ok, perfeito. Eu vou abrir as perguntas para a plateia. Já tem uma pessoa ali, depois aqui o Dr. Rodrigo. Pois não? Agora estou na minha área. Ah, agora sim. Agora estou na minha área médica. Dá para a gente conversar um pouquinho melhor. Henrique, você mostrou uma mudança muito grande tecnológica em função dos exames, da necessidade da informatização. Você mostrou uma ponta, que é o laboratório, o local onde faz o exame. Você mostrou toda uma intermediação na informática com relação a isso. Mas eu tenho uma preocupação final, que é a emissão de laudo. Tá? E isso me traz um pouco de preocupação. 2 perguntas. Primeiro, a inteligência artificial para emissão, avaliação do laudo. Segundo, isso está perdendo fronteira. Você mesmo falou, as clínicas têm sentido isso. Vou citar um exemplo típico, talvez você tenha mais condições de me falar. Hoje a Índia é um centro de data para formação, feitio de laudos. Né? Como que está sendo visto a qualidade? Porque muitas vezes, quando você começa a criar número, quantidades e manda para uma estrutura como é a Data Show no local, se vê muito mais, às vezes, o custo do que a avaliação da qualidade. Né? O que está sendo feito para controle disso? Porque isso perdeu fronteira e perdeu limites. Né? E como que você vê essa perda de limites? Obrigado pela pergunta. Sim, são pontos extremamente importantes. Cai dentro da questão da qualidade da prestação do serviço médico como um todo, e na medicina diagnóstica essa é uma discussão que teve uma aceleração muito grande, de novo, por causa da maior disponibilidade de PACs ali nos anos 2000 para 2010, até 2015. Né? A Índia... Voltando um pouquinho, a Índia dá laudo para os Estados Unidos em volumes gigantescos desde os anos 90. Tecnologicamente, eles são muito mais precoces do que nós, né? Exatamente por questão de investimento. E o americano, ele faz mais conta e há mais tempo do que a gente, há muito tempo. Então, eles sabiam que valia a pena. O que aconteceu na radiologia, patologia também acho que aconteceu, eu não posso falar tanto, mas o que aconteceu na radiologia nos anos 2010 a 2015, a gente viu uma explosão de teleradiologia. Ali nesse movimento da criação de PACs e tal. E realmente é esse perfil. Nós temos uma comoditização do laudo radiológico, né? A radiologia hoje, ela é a especialidade médica com maior índice de burnout. E a gente vê assim um pouco de um esvaziamento do interesse na radiologia. E a gente vê isso com uma preocupação muito grande, inclusive dentro da Sociedade Paulista de Radiologia, que eu faço parte da diretoria, existe um movimento grande da sociedade de se aproximar, inclusive de formandos em medicina, para desmistificar algumas coisas, porque vindo naquilo que ele estava comentando, na cadeia da prestação de serviço de saúde. Se a gente tirar, se a gente começar a ter problema no diagnóstico, a gente vai ter problema na prestação da saúde como um todo. E a gente já enxerga isso exatamente nesse ponto que você comentou da qualidade. Só comentar, inteligência artificial, né? É um capítulo que foi lançado, e foi lançado muito malmente lançado,
por aquele... Eu esqueci o nome dele, o americano lá, que falou que a radiologia ia sumir em 5 anos, isso foi em 2015. Não sumiu. Não vai acontecer. A discussão nossa dentro da radiologia, eu acho que vale para toda a medicina diagnóstica, e a medicina diagnóstica é gigante, né? A gente tem aí a Abramed, o ICOS, que também faz parte, que participa dessa discussão. Inteligência artificial é uma coisa que vai vir, é mais uma ferramenta. Não dá para substituir o médico na tomada de decisão. A gente analisa hemograma quantos milhões de anos automaticamente. Patologia, a mesma coisa. Mas alguém precisa estar lá para fazer aquilo que a máquina não faz. Cada vez mais a discussão é de uma mudança radical no perfil do radiologista, dele não ser exatamente o que você comentou. Um cara que senta lá e fica publicando laudo sem estar preocupado com a geração de valor em saúde. E o valor que ele gera na saúde é ele chegar lá e falar assim, não faz esse exame, faz aquele. Isso aqui precisa mudar aqui, porque vai dar problema lá na frente, e a gente tem uma visão, como radiologista, olhando pela parte diagnóstica, às vezes a gente tem uma visão que tem muito a contribuir na medicina como um todo. A gente precisa sair lá do nosso porão antigo, que a gente estava lá, que nem filme radiológico tem mais. A gente precisa participar cada vez mais junto do grupo multidisciplinar para gerar valor em saúde. Acho que essa é a maior resposta que eu poderia dar para a gente melhorar a qualidade de laudo. Tem muita gente nadando nessa vibe do volumão, né, do laudo. E tem muita empresa e teve uma comoditização mesmo. Isso é uma questão, eu acho que são movimentos do mercado radiológico. Não vai sumir, porque o volume de exame vai aumentar. Mas a gente precisa achar um caminho para não só dar o laudo, mas melhorar o valor de cada exame realizado. A gente tem muito exame desnecessário sendo realizado. Isso gera um problema gigantesco, principalmente quando a gente vai para setor de público, onde você tem pouco recurso. Então, a gente precisa atuar muito mais na discussão da prestação e geração de valor como um todo. Eu acho que a radiologia... dos cenários onde eu participo, das pessoas com quem eu convivo, acho que a radiologia ela tem um fator muito importante a prestar aí para a sociedade nesse sentido. Que bom, excelente. Doutor Rodrigo, tinha uma pergunta? Obrigado aí pelas considerações aí, Henrique, Balestrin, Marcelo, discussão muito produtiva. E eu queria fazer uma pergunta no seguinte sentido, agora eu queria focar essa pergunta no Balestrin e no Marcelo. O Balestrin como médico e gestor, e o Marcelo como gestor. O que vocês enxergam que vem de tecnologia para frente, agora no pós-Covid, na saúde, na medicina? Porque a gente olhou muito o que aconteceu para trás, né? O Henrique fez uma apresentação brilhante. Estamos entendendo o momento agora, mas se a gente fizer uma analogia com o que já tem de tecnologia em outros segmentos, como, por exemplo, o segmento bancário, na visão Marcelo e Balestrin, o que vem para frente de tecnologia na medicina? Até onde vai, por exemplo, a telemedicina? Como entra, como não entra a inteligência artificial? Que mais que vocês veem para frente aí nos próximos 5 anos de entrada de tecnologia, ou 2 copas de entrada de tecnologia? Onde nós vamos estar daqui a 2 copas, em termos de tecnologia e revolução digital? Eu queria pegar a pergunta do Rodrigo e somar a pergunta do Dr. Davis. O que o Henrique respondeu com propriedade em relação à qualidade de exames radiológicos é uma parte de um processo inteiro de um atendimento, de uma jornada de saúde. Então, tem muitos gestores de hospital aqui que sabem que, pegando essa parte, que é o diagnóstico de um ultrassom, de um atomo, vai estar junto do prontuário, que vai estar junto da parte laboratorial e assim por diante, na descrição médica, etc, etc, etc. E aí, Rodrigo, trazendo essa qualidade para a sua pergunta, o que eu vejo nos próximos anos, o que eu entendo,
é que o desafio vai ser juntar isso tudo em estruturas amigáveis e que conversem, que eu acho que é o próximo passo da digitalização e da inovação. Porque eu não posso conversar imagem A e o laboratório conversar B. E eu não posso conversar A e B, e lá no hospital o sistema que vai trazer isso para o prontuário é C. E quando a gente fala, leva isso tudo para dentro de um prontuário, do PEP, como alguns chamam, a gente envolve uma série de outras coisas, materiais, faturamento, LGPD, enfim, tem uma série de outras coisas que vão estar dentro. Então, acho que nos próximos anos, o desafio nosso, pegando inovação, pegando transformação, e quando a gente fala em transformação, não é pegar o laudo do Dr. Henrique, escanear ele e está digitalizado, né? Não estou falando disso, estou falando de integração. E parece uma palavra simples, né? Mas integração é muito difícil. Muito difícil. Muito difícil dentro de hospitais, de clínicas grandes, de serviços grandes. Então, para mim, o desafio dos próximos anos, e o que vai evoluir, Rodrigo, é a unificação de informações. O Ministério da Saúde tem um programa de prontuário único, né, que começou, andou um pouquinho e deu uma esfriada, não sei se vai para frente, né? Mas eu acho que o desafio e o que vai acontecer é trazer essas informações onde o paciente pode ser visto com todo, com qualidade. Eu entendo assim. Bom, daqui a 2 Copas eu espero que a gente seja heptacampeão. Essa é a primeira parte da resposta, né? É assim, Rodrigo, a gente tem que olhar aonde é que o dinheiro está indo. Então, se você me pergunta o que é que vai estar acontecendo daqui a 1, 2, 3, de novo, isso é tudo uma perspectiva de futuro. Então, o que é que hoje, onde é que hoje se investe no setor de transformação digital? Você pode investir com 2 focos distintos de observação. Ou você olha isso do ponto de vista de patologia, de atendimento, ou seja, aquilo que você quer atender, eu já volto nisso, ou você olha isso do ponto de vista de qual tecnologia que você quer investir. Então, primeiro, tem aqui, ó, quais que são os maiores investimentos feitos na área de saúde em transformação digital? Primeiro, saúde mental, é disparado. O mundo inteiro está investindo em alguma alternativa para tentar resolver as questões, através de transformação digital, de saúde digital. Segundo, atenção primária à saúde. Todo mundo está investindo nisso, porque nós já vimos, né, que tudo aquilo que aconteceu neste período aí de pandemia, que a grande importância dessas duas questões, vamos chamar assim, médicas, né? Saúde mental, você mesmo falou isso sobre burnout, vários de nós acompanhamos a quantidade de pessoas que, não só no setor de saúde, mas principalmente fora do setor de saúde, tiveram uma série, né, de questões, né, de saúde mental, ficar em casa, aumento de suicídios, aumento de pessoas com transtornos mentais, aumento de pessoas em depressão, etc, etc. Então, isso é um investimento que vale a pena. Segundo, a gente viu que é exatamente a questão da medicina primária, porque se tivéssemos a medicina primária visto de uma outra perspectiva, provavelmente não teríamos tido toda a tragédia que tivemos no mundo, aqui no nosso país em particular, porque tivemos alguns desencadeantes específicos no nosso país, que foram mais políticos, mas e que não vale a pena retornar. Terceira área de investimento é a área cardiovascular. Então, a gente precisa investir exatamente na área cardiovascular. Múscula esquelética, diabetes, olha que interessante, né? 10% da população mundial tem diabetes, né? Quantos de nós aqui, se a gente fizer aqui uma pesquisa, aliás, dizem que o maior país do mundo é a China, em população. O segundo é a Índia. E o terceiro são os diabéticos. Né? A quantidade são bilhões de pessoas com diabetes, tipo 2 principalmente, né? Que tem a ver com estilo de vida, que tem exatamente... Então, isso é uma questão de investimento. E a última é a oncologia, todo mundo sabe disso. Agora, se formos olhar
pelo prisma daquilo que se investe em tecnologia, a primeira você já citou, é telemedicina, ou você citou, é telemedicina, é onde mais se investe e coloca dinheiro. Telemedicina é um procedimento, é o ato da consulta médica. A telesaúde é o conjunto de atos onde você tem todas as ações, né, focadas, né, no atendimento à distância das pessoas. O segundo é a análise de dados, que bate exatamente com tudo aquilo que está se falando aí. Data lakes, análises de algoritmos, análise de todos os dados que você tem, a capacidade de você desenvolver machine learnings, de você desenvolver a inteligência artificial, essas coisas. Então, isso é muito investimento que se faz. O terceiro são os chamados apps, né? Todo mundo tem um jovem promissor que está investindo em alguma startup. Todo mundo. Né? Todo mundo. Um amigo, um colega, com a esperança olha aqui, de ó. vender, né? Hã? Com a esperança de vender. E virar um unicórnio. Né? Espero que não vire um unicórnio no final. Né? O cara quer valer R$1 bilhão em bem pouco tempo. Vocês sabem que saiu um estudo agora, há 90 dias, que diz que 30% dos alunos de medicina, 30% dos alunos de medicina, eles entram na medicina não porque gostam de medicina ou porque querem ser médicos. É porque eles querem ser empreendedores na saúde. Olha só que número enorme. Né? Querem ser empreendedores na saúde. Tratar, de alguma forma, dos pacientes utilizando exatamente algum aspecto que tem a ver com transformação digital. A outra coisa é saúde mental, né? Wellness, né? Que é. A outra é sensores, e você falou, né? Exatamente de todos esses sensores que a gente pode ter. Você sabe que com o tempo nós vamos ficar sendo observados à distância por tudo que a gente tiver, né? Então, o diabético vai usar lá o seu wearable, e assim sucessivamente. Então, são sensores. Depois, suporte à decisão clínica, né? São investimentos na área de suporte à decisão clínica. E depois, em áreas de marcação de exames, consultas, procedimentos, etc, etc, tal. Então, essas são as duas áreas, e você pode olhar tanto usando uma, e aí quando você, os seus próximos investimentos, vocês, a da GEST, vão olhar e a gente conversa para frente a respeito disso. Perfeito, excelente. Doutor Youssef, pergunta? Põe o microfone para o doutor Youssef. Muito obrigado, Santini, muito obrigado a vocês todos. Eu queria fazer uma pergunta dos seguintes: toda a incorporação tecnológica que nós tivemos até hoje veio incrementar também o custo, além da qualidade. Na visão de vocês, a transformação digital pode diminuir, pode inverter essa lógica em algum momento? Bom, pode, e eu complemento a pergunta, assim, passa muito pelas pessoas. Tá? Eu acho que sim, tem uma redução, mas a redução acontece desse investimento desde que eu tenha processos desenhados, pessoas bem treinadas para executar e absorver a transformação digital, utilizar a transformação digital da melhor maneira possível. Aí eu vou ter redução de custo. Eu tenho investimento alto e vou ter uma redução, mas não adianta nada eu ter um investimento, eu colocar um sistema no hospital, por exemplo, né, implantar um ERP, né, totalmente integrado, e os processos não estão desenhados e as pessoas não estão treinadas. Eu vou ter um investimento alto e não vou ter redução de custo. Eu vou aumentar cada vez mais o meu custo porque não vou ter absorvido nada em relação a esse fato. Então, acho que passa muito, doutor, para a minha visão, por processos bem desenhados e pessoas bem treinadas. Aí eu vou conseguir atingir o objetivo de redução de custo com todos esses investimentos que são necessários, evidentemente. Posso dar uma provocada a mais? Eu tenho a esperança de que vai melhorar com a transformação digital. A minha vida de radiologista melhorou muito com a parte da digitalização. Ela
piorou bastante pela demanda mesmo. Por uma demanda um pouco errática e talvez até excessiva. E eu falo pelo lado da radiologia, mas eu acho que a saúde como um todo, ela virou um produto de um consumo muito intenso. A gente consome demais saúde. Eu acho que a sua pergunta é fundamental nesse sentido. Será que a gente consegue mudar a forma do consumo da saúde com um pouquinho de transformação digital? Eu acho que é possível. Mas aí, a minha resposta, pergunta, provocação, Dr. Balestrin, para o Marcelo, para o Santin, para todos aí, é assim, a gente viu o mercado americano, quando eles enxergaram um aumento muito drástico no volume de exame diagnóstico, um corte no valor do exame. Isso vai acontecer. A radiologia isso já é discutido. O volume vai subir, eles vão cortar o valor do exame em si. Estados Unidos subiu 50% no número de exame, cortaram 8% no valor do exame. Foi uma apresentação agora na última Jornada Paulista de Radiologia. E a gente viu do mercado americano algumas iniciativas de mudar de fee for service, né, o pagar pelo procedimento e o pagar pelo resultado, o fee for result. E aí, eu olhando da radiologia, eu transfiro essa pergunta para a gestão hospitalar. Seria esse um drive que faria a gente ser mais inteligente ao consumir saúde? Porque a transformação digital, é o que você falou, ela é uma coisa que a gente enxerga como custo. Mas o radiologista, quando eu fazia residência, eu gastava uma caneta por mês. E a gente dava laudo escrito na mão, demorava 5 dias para ter o resultado. Hoje a gente entrega o laudo em 2 horas, estamos trabalhando muito mais, a gente é muito mais efetivo. É isso que a gente achou que era um custo, a gente pagou esse equipamento de 3 milhões de dólares tranquilo. O problema do custo, eu acho que é a tua pergunta, exatamente essa. Eu acho que é o jeito que a gente consome saúde. Eu lanço aí. Então, eu acho, assim, eu vou pegar a resposta do Santin. Porque transformação digital, informática, TI, etc., é investimento, eu entendo. Agora, como aplicar isso, eu acho que aí é custo. Porque se você não tem pessoas preparadas, sistemas preparados, sistema que eu digo, processos, e planejamento do que você quer comprar, aí você se complicou, porque você vai transformar simplesmente a planilha em Excel, que você faz no seu computador, na planilha Excel no sistema. E vai continuar fazendo papeletas. Então, se a gente fizer uma pesquisa rápida aqui nesse fórum, tenho certeza que tem hospital que comprou um sistema de X mil reais que usa 10% do sistema. Que usa 20% do sistema. Porque não se planejou ao comprar ou não se planejou ao usar. E não se planejou ao treinar. Aí o fim disso tudo, somado tudo isso, você vai ter uma assistência, entendo eu, com custo maior, porque você piora o seu nível de informação. Piorando o seu nível de informação, você piora a assistência. Piorando a assistência, piora o custo. Então, vamos pegar um exemplo simples, saindo da radiologia. Estoques. Ponto de equilíbrio, etc. Uma coisa mal gerida, ou mal comprada, ou mal trabalhada, você vai comprar coisas que você não precisa, ou não tem necessidade, ou vai estocar coisas que não é necessário. Agora, onde investir, como o Balestrin falou em relação vamos investir na oncologia, vamos investir na parte mental, ok, aí é decisão institucional, vamos investir. Eu entendo que o desafio ainda é juntar isso tudo com planejamento, pessoas, Santinho, acho que está coberto de razão, somado a isso aí. A informática é investimento. E não é barato. E rápido muda. Porque compra, a hora que o RIS mudar, aquele 286 não serve mais. O 286 não serve. Hoje já não serve. Ô Yosef, vamos lá. Tudo que eu vou tentar simplificar um raciocínio que é meio complexo, né? Sem ser simplista. É assim, ó, tudo que se faz em saúde tem um único motivo, é dar acesso às pessoas à saúde. Claro, né? Seja na medicina suplementar,
seja no SUS, tem que primeiro dar acesso. Porque se você não tiver o acesso, você não vai ter o cliente, né? Ou aquele que você, ou o utente, como fala em Portugal, do seu lado. Agora, não basta dar só acesso. Você tem que dar um acesso com qualidade. E quando você dá um acesso com qualidade, a terceira coisa que você tem que pensar, qual que é a relação custo-benefício disso? Você tem que dar um acesso com qualidade, dentro de uma relação de custo-benefício adequada, porque também senão não faz sentido. O próprio princípio do IHI, que você colocou aí de uma forma bem interessante, né, faz sentido. Então, quando você remete, então, a essas ações que a gente busca fazer, elas têm que estar por aí. Então, você precisa, antes de mais nada, menos do que saber o que você quer fazer, você precisa saber onde é que você quer chegar. Então, todo mundo, quando planeja uma viagem, fala assim, né? Começa querendo... Para onde é que eu vou? Ninguém pergunta, ninguém começa a comprar uma passagem, agora eu vou... Não, onde é que eu vou? Aí depois você vai atrás das outras coisas. Então, assim, você pode fazer uma viagem barata, ou pode fazer uma viagem cara ou caríssima para o mesmo lugar, com a mesma relação custo-benefícios, que eu quero dizer, né? Porque você pode ir na cauda do avião, lá fora, pendurado, vai sair baratinho, mas a chance de você chegar congelado no lugar é altíssima, né? Então, assim, um dos aspectos importantes nisso é você evitar desperdício na saúde. Hoje eu bato muito nessa questão. É como o Edson colocou, quer dizer, falta dinheiro na saúde, falta gestão adequada do recurso na saúde. É claro que falta recurso, mas antes de mais nada, a gente tem que trazer essa gestão do recurso, porque é exatamente essa gestão do recurso que vai fazer com que a gente tenha a percepção de que aquilo foi barato ou foi caro, mas no fundo, o que a gente tem que buscar é uma relação custo-benefício adequada. Não importa se saiu barato ou se saiu caro, né? O investimento em saúde sempre será maior. O que importa é saber se aquele investimento em saúde foi feito de uma forma adequada e dentro de uma relação de custo-benefício adequada. É o que os nossos economistas aí fazem, né? É diferente você ir num jantar e pedir um monte de coisa barata, ou pedir uma ou duas coisas que são mais caras e que todo mundo sai satisfeito. No fundo é isso, né? Ou no almoço, ou numa loja, ou num passeio. Então, assim, batendo na questão do desperdício, e eu acho que é exatamente aí que essa transformação digital ela nos ajuda bastante, a gente, primeiro, vai trabalhar de uma forma mais adequada, na minha percepção, aquilo que a gente chama de governança corporativa. E vocês vão discutir isso à tarde, né? A transformação digital ela é fundamental para você profissionalizar a gestão. E antes da gestão, profissionalizar que quando você fala em governança corporativa, você tem que profissionalizar a propriedade das empresas, não é a gestão. A gestão é claro, né? Ninguém vai contratar alguém que não saiba fazer aquilo que tem que ser feito. Mas a questão que está mesmo no top é a discussão da propriedade. Se não houver uma gestão corporativa adequada, você vai ter um grande desperdício, porque não vai saber contratar adequadamente, não vai saber dizer onde é que quer chegar, não vai saber estruturar adequadamente, não vai fazer um planejamento estratégico adequado. Então, esta é a primeira questão, e isso nos ajuda. A segunda questão tem a ver com treinamento de pessoas. Nós não podemos ter os profissionais de saúde, principalmente hoje, que estão cada vez mais escassos. Existem estudos que dizem que em 2030 nós vamos ter um leque, uma falta de algo em torno de 15 milhões de profissionais de saúde no mundo. Quem vai formar esse pessoal? E quem quer trabalhar na saúde, muitas vezes? Eu pergunto para vocês, entre ser um técnico de enfermagem, trabalhando na beira de um leito, limpando vômito, então vou exagerar, né? Correndo o risco de pegar Covid, de ter uma doença horrorosa e de ver tragédia, não é melhor trabalhar no shopping center?
Não é melhor trabalhar num local de lazer? Então, o jovem, ele também está tendo a sua atratividade para trabalhar em outros lugares. Então, a gente precisa... Né? Oi? Fazer aplicativo. Fazer aplicativo. Ele quer ficar em casa fazendo aplicativo e ficar lá atrás o unicórnio dele lá. Né? Querendo ficar bilionário. Né? Isso tem a ver com a formação. Se você tiver um médico mal formado, é um super desperdício. O médico mal formado não sabe pedir exame. Pode ser que para as clínicas de diagnóstico, ele pedindo um monte de exame desnecessário, pode ser que até certo ponto seja bom. Ou para o laboratório. Mas, ao final das contas, é ruim. Claro que é. O médico é que prescreve errado. O médico é que não sabe qual antibiótico prescrever. Isso tudo é desperdício na saúde. A enfermeira é que não sabe fazer rotinas. O hospital que não é estruturado, que não é organizado. É exatamente isso que você perguntou. Então, tudo isso é desperdício. Então, nós, Yusuf, temos a obrigação de utilizar todas essas oportunidades que hoje o mundo moderno está nos dando em cima de transformação digital e trabalhar em cima dessas oportunidades de não termos mais desperdício. Eu não falei de corrupção. Todo mundo sabe que na saúde tem corrupção. Aliás, hoje a impressão que dá é que tem na saúde, tem na educação, tem tudo quanto é lugar. Né? Mas 10% daquilo que se desperdiça em saúde é corrupção. O Brasil gastou 800 bilhões de reais em saúde, medicina pública e privada. Né? Isso é 9,4% do PIB brasileiro. O Caio aqui citou que o agronegócio é em torno de 20 a 25%. Então, nós somos metade. Então, mas é um número também expressivo. A Organização Mundial de Saúde, ela diz que algo em torno de 20% a 30% é desperdício em saúde. Se nós gastamos 800, dando um número bom para nós, o Brasil é legal, nós temos uma belíssima gestão de saúde, o nosso ministro é um gênio, tudo funciona, os nossos secretários de saúde também funcionam, o governo é muito centrado. Então, se a gente disser que é assim, a gente gasta 20% em desperdício. 160 bilhões de reais ao ano. Se 10% é corrupção, são 16 bilhões de reais em corrupção. Roubo, desvio, o nome que vocês quiserem dar. Então preste atenção nos próximos passos que nós vamos dar, porque de nada vai valer também a transformação digital se a gente não tiver esse número em mente. Como é que eu faço para evitar 16 bilhões de roubo na saúde no meu país por ano? Só isso. Perfeito, concordo plenamente. E só para completar, mais uma vez reforço, capacitação é fundamental das pessoas, é muito importante a capacitação. Bom, nós temos ainda 5 minutinhos, alguma pergunta a mais da plateia? Se não, eu vou passar para as considerações finais, aí 1 minutinho para cada um, para a gente poder ir para o almoço. Então, Marcelo, 1 minutinho, considerações finais, por favor. O que eu queria deixar como provocação para nós aqui nesse fórum primeiro entender, todos devem estar muito claro para todos, o que seria transformação digital para cada um de vocês. Pesquisar, verificar Big Data, algoritmo, inteligência artificial, isso tudo são ferramentas que a gente vai usar no nosso dia a dia. Mas o que eu acho que nós devemos pensar sempre é no nosso investimento calculado, treinado, avaliado, planejado, com todos os aspectos de LGPD, de corrupção, de tudo. O que é transformação digital? O que o ponto .com, que a gente quer tanto, não vai deixar a gente ponto fora? Então, acho que a provocação maior desse fórum, dessa discussão, é como que eu vou transformar digitalmente a minha clínica, o meu hospital, o meu serviço, as minhas coisas. Lembrando que eu acho que isso é inevitável. A informática é inevitável, não tem volta, infelizmente, ou felizmente. O TikTok não tem volta, o YouTube não tem volta, o WhatsApp não tem volta, pelo contrário, só vai crescer mais. Então a gente tem que estar preparado para isso. E você chamou a atenção de uma coisa muito interessante, que a gente não pode esquecer, que
eu tenho que falar baixo aqui, né, Rodrigo? Porque a gente fala de geração, né? Talvez as nossas gerações, nem tanto, mas as próximas gerações dos nossos filhos aí, ele já nasce e já sai do parto com o celular na mão. Então, na maternidade, ele já está acessando o YouTube. Então, o pediatra, quando pega o nenê, já acessa aí, vamos tirar uma foto junto, tal, né? Fazer uma selfie e tal. Porque esta geração é assim. Os nossos filhos são assim, os nossos netos são assim, e não tem volta. Não tem volta. Por mais que alguns queiram resistir, não tem volta. Então, vai ser impossível alguém chegar no hospital ou na clínica e você fala, ó, escreve aqui para mim seu nome. Como escrever? Não, peraí, eu vou passar meu telefone aqui no seu leitor, aqui no seu QR Code, e vai pegar todos os meus dados já. Então, isso é inevitável. Então, a provocação é, estamos preparados para essa transformação ou não estamos? Eu acho que é essa que a gente tem que sair daqui nesse fórum com essa pulga aí. Na verdade, um elefante, né, na cabeça. Né? Obrigado, Marcelo. Doutor Henrique, por favor, considerações finais. Antes de mais nada, agradecer o convite de estar aqui e falar um pouco disso. A minha consideração, assim, a gente é consumidor de saúde e a gente vai ser consumidor de saúde digital. E empresarialmente falando, ou como médico, a gente precisa conhecer um pouco dessa estrutura, dessa infraestrutura para a gente consumir direito. Falando do desperdício na saúde, a gente tem um monte de exemplos aí de mau consumo ou aquisição de coisas que a gente não usa, equivocada, e depois fica travado, e a gente fica naquela dúvida de fazer uma nova mudança, porque a gente está olhando o custo e a gente tem que ir um pouquinho lá no backstage, conversar com a infraestrutura, conhecer um pouco dessa infraestrutura para a gente consumir direito. A gente forçar o mercado a entregar para a gente uma coisa de qualidade, com padronização, com portabilidade, sem todo o trauma que a gente teve. Eu já passei por troca de RIS e PAX. É traumático, é sempre traumático. Hoje você compra o seu computador, você tem o seu MacBook, você compra o segundo MacBook, você desliga um, abre o outro, ele está idêntico ao seu anterior. E a gente precisa fazer isso nos sistemas de saúde. Então, a gente precisa consumir adequadamente e exigir os produtos adequados. Acho que essa seria a minha mensagem final. Obrigado, doutor. Doutor Balestrin. Muito rapidinho, que acho que já falei bastante também, mas, de novo, agradecer o convite, tá? Agradecer principalmente a audiência, que nesse horário, mais do que audiência, já é sobrevivência, né? Mas deixar duas coisas, né? Bem rápido. Primeiro é que, apesar de todo esse novo mundo, né, de nativos digitais, de relacionamentos digitais, de transformação, que a gente não deve se esquecer que nós somos profissionais de saúde e que nada substitui o toque humano no nosso relacionamento. A empatia, a misericórdia é fundamental exatamente para que o setor de saúde obtenha sucesso, exatamente para que as pessoas possam ver que estão sendo atendidos por seres humanos do outro lado. É isso que a gente quer. Às vezes é melhor pegar na mão do que teclar um dado digital. E segunda coisa é o seguinte, depois do almoço, nós vamos ter uma mesa aqui que o Brito vai estar. Então aproveite para perguntar para ele as opiniões políticas dele a respeito daquilo que está acontecendo aqui no Brasil e que pode acontecer. Porque não há ninguém melhor do que ele para responder para nós essas perguntas. Deixa ele aqui dentro, tranca ele aqui. Já vou dizer para o Yussi aqui preparar uma pergunta para ele. Gente, muito obrigado. Um abraço. Obrigado, doutor. Muito obrigado, pessoal. Obrigado a todos. E voltamos às 14 horas. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Preto, interior de São Paulo, é um dos mais importantes polos de tecnologia médica do Brasil.